Beleza, galera? Bem-vindos ao seu canal Alternativo de Estudo, aqui do seu Colégio Loyola, e a gente está no curso de Matemática Básica e o assunto desse módulo é muito importante. A gente vai falar de perímetro e área de figuras planas. Esse conteúdo é muito importante no seu estudo de geometria, porque ele vai te acompanhar até a terceira série do ensino médio, e se você for fazer vestibulares importantes como o Enem, com certeza isso vai estar na sua prova. É fácil de entender, é só ficar atento, vem comigo. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar primeiro sobre o que é perímetro e sobre o que é área. Vamos entender isso? Legal, vem aqui comigo. Bom, eu desenhei aqui para vocês duas figuras planas. Essa daqui, que é um retângulo, mas está parecendo mais um quadrado, e aqui desse lado aqui a gente tem uma circunferência. A primeira coisa que a gente vai ter que entender é o que é perímetro. Escreve aí no seu caderno junto comigo, vamos lá. Ó, eu quero saber o que é perímetro. Vamos falar tudo de perímetro primeiro, e depois a gente fala de área. Beleza. Perímetro. Então, anota no seu caderninho aí, ó. Eu vou colocar aqui circuladinho para você não esquecer. O que a gente chama de perímetro de figuras planas nada mais é do que o comprimento do contorno. Isso não significa que a sua figura plana tem que ser um polígono, ou seja, ela não precisa ser composta só de segmentos de reta. Observe, aqui a gente tem uma circunferência, né? E circunferência não é polígono, porque polígono é essa figurinha aqui, que é um conjunto de segmentos consecutivos, ou seja, uma linha poligonal fechada simples. Enfim, perímetro é a soma de todos os lados de um polígono ou simplesmente o comprimento do contorno. Legal. O que é importante a gente saber é que o símbolo de perímetro, o símbolo é 2π. Bom, presta atenção nisso. 2π. Não significa que eu estou aqui calculando não são dois perímetros. Não são dois perímetros. O símbolo é 2π porque em muitas fórmulas matemáticas um pouco mais avançadas, a gente usa muito o conceito de semiperímetro. E foi muito inteligente da parte dos matemáticos considerar que o perímetro é 2π, porque se a gente considerasse que o perímetro é π, o semiperímetro, que é a metade, seria π sobre 2, e a gente ia ter que fazer continha com fração. Se a gente considera que o perímetro é 2π, o semiperímetro, que é a metade, vai ser apenas π. Concordam? Legal. Então, a partir de hoje, tem que ficar claro na sua cabeça que todas as vezes que aparecer 2π, nós não estamos falando de dois perímetros, e simplesmente do perímetro de uma figura plana. Legal? Então, vamos lá. Bom, no caso aqui, ó, desse polígono, vamos considerar que ele é um quadrado de lado 4 centímetros. Bom, se eu estou considerando que ele é quadrado, todos os lados são iguais. É muito legal você saber que essas marquinhas aqui, ó, quando elas são apresentadas nos livros, na literatura, ela quer dizer que os segmentos de reta aqui têm a mesma medida. Então, nesse caso aqui, se esse segmento mede 4 centímetros, que é o lado do quadrado, todos os outros também vão medir 4 centímetros. Então, veja como é simples o conceito aqui de perímetro. O que seria o 2π, que é o perímetro do quadrado? Seria a soma de todos os seus lados. Então, eu vou ter 4 vezes 4 centímetros e, portanto, o perímetro do quadrado nada mais é do que 16 centímetros. Bom, muito simples, né? Se estivermos falando, então, de polígonos, a gente vai, então, considerar que o perímetro é a soma da medida de todos os seus lados. Legal? Ótimo. Aqui do nosso lado direito, aqui, ó, a gente tem aqui uma circunferência, né? Eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas para a gente poder calcular o perímetro e a área da circunferência, a gente precisa desse segmento aqui, vermelhinho, não ficou tão retinho, que a gente chama de raio, R, né? O raio. Agora, para a gente poder calcular o perímetro de uma circunferência, muito tranquilo, né? A fórmula para calcular o perímetro de uma circunferência, vou apagar aqui, ó, é 2 vezes o número π multiplicado pelo raio. Muito simples entender por que isso, né? Os matemáticos, quando descobriram o número π,
eles estavam dividindo o comprimento da circunferência pelo diâmetro. Lembra o que é diâmetro, né? Diâmetro são 2 raios. Então, se eu tivesse aqui um diâmetro, isso tudo aqui, ó, é o diâmetro da circunferência. Os matemáticos chegaram à conclusão que se a gente pegasse o comprimento da circunferência e dividisse pelo diâmetro, a gente ia encontrar o número π. A gente sabe que o π ele vale aproximadamente 3,14. Legal. Então, nesse caso, se eu pegar esse diâmetro aqui que está dividindo e passar para cá multiplicando, o comprimento da circunferência seria o diâmetro multiplicado por π. Mas a gente sabe que o diâmetro são duas vezes o raio, né? Então, fica aí a fórmula do comprimento da nossa circunferência. Para o nosso exemplo aqui, a gente vai considerar que o raio dela é 5 centímetros. Então, nesse caso, o comprimento aqui, por exemplo, né? Isso, obviamente, é um exemplo, nem toda circunferência tem raio 5 centímetros. O seu comprimento seria 2 vezes 5 vezes o número π. Portanto, o comprimento seria 10 π centímetros. Tomar bastante cuidado, porque o número π não é 3,14. Então, olha aqui para mim. Vamos para a câmera agora. Ó, é muito importante que todos os cálculos que a gente vai fazer sobre circunferência, tanto de comprimento para a área, vai aparecer o número π. O número π não é 3,14. Não use 3,14 logo de cara. Tem que esperar para saber se o probleminha está pedindo para você considerar se o π é 3,14, 3,1 ou 3. Em questões do Enem, por exemplo, já pediram para considerar que o número π era igual a 3. Mas essas aproximações devem ser ditas no enunciado. Caso elas não sejam ditas, o número π continua sendo o número π. E eu não posso trocar ele por absolutamente nada. Legal? Então, no meu exemplo aqui, o comprimento é 10π. Entendemos o conceito de perímetro. O que é perímetro, então? Só para a gente poder matar essa ideia, perímetro nada mais é do que o comprimento do contorno da minha figura plana. Legal? Ótimo. O que a gente vai fazer agora é calcular a área. Vou apagar tudo isso, mas vou continuar com os meus exemplinhos aqui. E agora a gente vai entender o que é a área. Bom, a gente primeiro vai entender o que é a área, e depois que a gente entender o conceito por trás da área, no próximo vídeo, a gente vai estudar a área da grande parte das figuras planas, pelo menos aquelas que a gente mais usa, porque aqui é um curso de matemática básica. Toma cuidado, galera, porque matemática básica não é matemática fácil. Muita gente fala assim, eu não sei o básico, então eu sou burro, eu não consigo aprender matemática. Galera, não tem nada disso, tá? Tem muitas questões de matemática básica que tem nível bastante avançado, ok? Não significa que a matemática, por ser básica, ela é fácil, tá? Significa dizer que se é matemática básica, ela estrutura outras ideias posteriores. Então, a gente precisa ter tudo isso para a gente conseguir avançar no estudo de matemática, ok? Então, vamos lá, ó. A gente está falando agora de área. Beleza. Qual é a ideia de área? Bom, a ideia da área nada mais é do que medir a superfície da figura plana. Então, por exemplo, vamos lá na figura, ó, vem aqui comigo. Se eu quiser a área do quadrado, eu quero medir a superfície dele. Ó. Eu quero saber quanto que mede essa superfície, né? Quanto de superfície eu tenho. Olha para mim de novo. E a gente já estudou aqui no curso de matemática básica as unidades que medem a área. Qual é ela, ou quais são elas? Bom, a unidade fundamental é o metro quadrado e a gente tem os múltiplos e submúltiplos, né? Decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado e o decâmetro, hectômetro e o quilômetro quadrado. Beleza? Então tá. Então, quando a gente quer calcular a área, a gente quer medir a superfície da nossa figura, ok? Então, olha só. Vamos tentar primeiro medir aqui a área desse quadrado. Vamos tentar não. Vamos medir a área do quadrado. A área do quadrado tem uma formulazinha simples, daqui a pouco a gente vai ver todas as fórmulas. Ela é o lado elevado a 2, ou o lado ao quadrado, né? Então, no nosso exemplo aqui, a área desse quadrado seria 4 elevado a 2, ou seja, a área seria 16. Toma cuidado agora. Como eu estou multiplicando centímetro por centímetro, a minha área vai ser centímetros quadrados. Olha de novo aqui para a câmera para mim.
No curso de matemática básica, a gente precisa alertar os alunos, né? Quando você está fazendo uma prova, ou quando você está resolvendo um exercício, é bastante importante você observar qual é a unidade que você está usando, né? Não colocar uma unidade lá na resposta é uma falha, né? Não é uma falha grave, mas para quem está tentando entender o que você fez, fica mais difícil. Então fica a dica. Todas as vezes que você calcular alguma grandeza, coloque a unidade, ok? Bom, por fim, só para a gente poder matar essa ideia inicial de área, vamos calcular a área aí da circunferência, né? A área de circunferência é dada por essa formulazinha que aqui a gente infelizmente não vai poder demonstrar, mas que é muito legal a demonstração. A área de uma circunferência é π que multiplica o raio elevado ao quadrado. Então, olha para mim aqui, ó. Se você quiser calcular a área de uma circunferência, tem que multiplicar o número π pelo raio ao quadrado. O nosso raio aqui, do nosso exemplo, é 5. Então, nesse caso, vem comigo aqui, ó. A área será π vezes 5 ao quadrado. Então, a área é 25π. Tá tudo certo? Tá faltando alguma coisa. O que é mesmo? A gente acabou de falar. A unidade, né? Se é centímetro, então centímetros quadrados. Não troque o número π por 3,14, a não ser que o problema te peça, beleza? Galera, então é o seguinte, ó, estamos terminando o primeiro vídeo. A gente entendeu o conceito de perímetro, entendeu o conceito de área, e agora no nosso próximo vídeo a gente vai começar a estudar da grande maioria das figuras planas, beleza? Então vem comigo, vamos embora aprender a área, porque se você tem problema com a área, não vai ter mais, sabe por quê? Porque estou sempre contigo, somos grandes amigos, e eu te espero no próximo vídeo, porque a área para nós não será mais problema. Um grande abraço e fui!